Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Quem vos fala é Gilberto. Hoje o Cláudio e eu estamos aqui nessa manhã maravilhosa, né? Que um pouquinho menos quente, com uma umidade do ar renovada, a poeira com a chuva de ontem já baixou, e assim também fez com que a limpeza do ar limpasse os nossos ânimos e que nós pudéssemos acordar hoje mais serenos, com menos problemas, com menos dificuldades e com mais harmonia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos um domingo de muita paz, de serenidade e de equilíbrio. E que possamos, a partir deste momento, no programa Além da Vida, aqui da Rádio Londrina, um programa que é oriundo lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Já estamos aí com o programa com mais de 30 anos. E Jesus sempre nos iluminando, nos abençoando e nos auxiliando, para que possamos levar uma mensagem de paz, harmonia, serenidade, equilíbrio, mas sobretudo com muito amor e respeito aos ensinos que Kardec nos deixou codificado. Muita paz a todos e iniciamos o nosso domingo de hoje. Quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. O alemão Hahnemann, criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Sábia consideração essa, pois encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que usamos por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso enche-se de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar, pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão através do pensamento. Se uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Assim, um homem é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque seu espírito é musicista. Como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de ira pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar manchas roxas pelo corpo. Quanto às disposições para a preguiça, a sensualidade, a violência, a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, pois são tendências radicadas no espírito imortal. Se assim não fosse, seria fácil, pois não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele sumiriam todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida fica sempre por conta do espírito imortal, e não poderia ser diferente. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpáveis se tornam as suas faltas, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal,
do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo. E só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Kardec recebeu da Sociedade Espírita de Paris a mensagem do Espírito Georges em 1863. Cuidar do corpo e do espírito. Está no capítulo 17, item 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, os dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua
importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornar-te dócil à vontade de Deus. É o único de alcançardes a perfeição. Isso aí, né, Cláudio? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Através do trabalho maravilhoso que Kardec fez na codificação, nos traz orientações aí há 160 anos e que a gente hoje ainda percebe que elas são atualíssimas e o serão por muito tempo ainda. Porque até que nós possamos evoluir o suficiente para que estejamos integrados, né, dos ensinos que Jesus nos deixou e que foi codificado por Kardec, a humanidade ainda tem muito a caminhar para aprender. O tema de hoje, né, a carne é fraca, o cuidar do corpo e do espírito. Nós costumamos, quando erramos, cometemos algum erro na vida, o que a gente usa como desculpa? Exatamente essa frase. É que a carne é fraca. E aí nós nos esquecemos que nós viemos aqui para o planeta, reencarnarmos, e viemos a trabalho, a gente não veio a passeio. Então, quando a gente veio a trabalho, aí no nosso caso, aí 70, quase 80 anos, a tecnologia da época, ela era totalmente diferente da tecnologia de hoje. A tecnologia daquele tempo era o quê? As rédeas de um cavalo, né, que seria o volante do carro de hoje, seria a enxada, né, que para trabalhar e produzir, ela precisa de duas coisas muito importantes. A enxada, para trabalhar e dar um bom resultado produtivo, ela precisa ter o acompanhamento, né, de uma lima para poder afiá-la constantemente, sempre que ela perca o corte. E a lima depende do que? Depende de uma mão, de uma força externa para poder esfregá-la na enxada até que crie novamente o corte. Então quem comanda a enxada não é o cabo da enxada. Quem comanda a enxada é alguém que esteja atrás a impulsá-la para a vida. E é isso que a gente entende como a carne é fraca. Se nós deixamos que a enxada nos dirija, né, ao léu, se a gente fica esperando que venha um vento, uma enxurrada, alguma pedra e bata na enxada e a gente sai atrás dela, a coisa vai ficar meio difícil de se explicar. E aí nós queremos dizer então que a responsabilidade não foi nossa. Foi da pedra que bateu no cabo da enxada e virou a enxada ao contrário, foi da enxurrada que arrastou a enxada. Mas quem foi o responsável por deixar a enxada ali no meio do caminho? Quem foi o responsável por não tê-la guardado, não ter cuidado dela no tempo necessário? Esse é o cuidar do corpo e do espírito. O corpo nos é emprestado, né, porque ele não nos é dado. A grande diferença é essa. Quando a gente pega algo emprestado, nós temos que devolvê-lo a quem nos emprestou na condição igual ou melhor do que quando a pegamos. Porque senão nós estaremos sendo omissos, né? E não estamos cuidando daquilo que nos foi confiado. Então, quando a gente cuida do corpo, a gente tem que ser responsável e responsabilizado pela forma como nós o fazemos. Para que a enxada corte, nós precisamos afiá-la
e mantê-la na posição certa, porque não adianta você afiar a lâmina da enxada e querer carpir com o dorso, né? Com as costas da enxada. É preciso que a gente faça a coisa certa, porque a enxada não tem inteligência suficiente para se virar sozinha e sair cortando. Então a responsabilidade não é do corpo. A responsabilidade é sempre de nós, os espíritos que dominamos, que trabalhamos e convivemos com aquele instrumento. E esse corpo que nos é emprestado, ele nos foi dado pequenininho também, né? Mas para que nós possamos dirigi-lo corretamente. Eis aí a grande diferença entre a gente permanecer cuidando e a gente permanecer obcecado pelo corpo, esquecendo do espírito. Mas também é necessário que nós lembremos do corpo e nutramos o espírito para que ele possa administrar essa convivência pacificamente e harmonizadamente. Então, quando a gente fala dos ensinos de Jesus, a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina, porque a antiga desculpa que a gente tinha, que eu errei, não fui eu que errei, foi o corpo que porque a carne é fraca, não cola mais, né, Cláudio? Eu estava analisando, todos nós, Deus dá-nos a habilidade do talento, que são, pelo menos um deles, todos nós recebemos, ou a grande maioria, que é as pernas e os braços perfeitos. Você estava dizendo sobre a enxada. Se eu não utilizar o que eu tenho de talento, que é um talento, como diz a parábola, eu devolvo para Deus aquela moeda que Ele me deu, que são a minha perfeição, eu estou negando a evolução do meu espírito, o meu adiantamento, né? Porque o instrumento Ele me deu. Falta o quê? A minha vontade de ligar a esses dois pontos, né? E no livrinho da Joana de Ângelos, onde ela responde, de Divaldo Pereira, que foi organizado pelo José Maria de Souza, tem uma pergunta aqui que é interessante e diz sobre isso que você estava comentando. Isso está na página desse livrinho aí, na página 63, na pergunta 47. A pergunta é a seguinte: muitas pessoas chegam às casas espíritas presas a hábitos nocivos e doentios e querem melhorar do dia para a noite. O que dizer para orientá-las? A resposta é a seguinte: não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para outro, com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. A transformação interior para melhor, que o conhecimento espírita propicia, é precedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais, que satisfazem e harmonizam a criatura. Desse modo, ao desejo de crescimento, deve aliar-se o esforço contínuo e o devotamento às ideias renovadoras, trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam e experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo. A vitória de qualquer tentame chega após a permanência na sua execução. Exatamente isso daí. Quer dizer, se você não põe em prática aquilo que você tem da sua perfeição e você melhora esse desenvolvimento, você volta para a espiritualidade como se fosse uma criatura que foi reprovada na encarnação presente. Então, o talento você tem, você precisa ter a vontade, e o instrumento você tem, que é pelo menos as pernas e o braço para trabalhar. E a gente vê hoje que ele, por muitas criaturas, é mal utilizado esses instrumentos, né? E essas pessoas esquecem, acham que indo numa casa espírita,
pedir socorro, a casa ajuda, auxilia e, acima de tudo, esclarece a condição dele encarnado como espírito eterno. Mas se ele não fizer a parte dele, de nada disso adianta. Ele volta para lá como se tivesse realmente reprovado numa prova. Não é isso, Gilberto? Sim. Exatamente. A gente veio perder tempo, né? E o pior que perder tempo não é o nosso apenas. Nós estamos perdendo o tempo dos outros também que trabalharam para que as coisas se modificassem. Então as responsabilidades vão se somando, né, Cláudio? Porque à medida que a coisa vai acontecendo e a gente não vai se atualizando, né? A produção lá na frente vai eliminando. A gente volta ali naquela analogia da enxada. Se você está com a enxada na mão e ela chega cortando, afiada, né? E com o trabalho ela se desgasta e você não repõe a ela o fio, você não dá nova orientação para ela, você não modifica o seu estado, e ela vai ficando cada dia mais cega, como costumamos dizer, e vai acabar em não enxergando nada. Quer dizer, vai acabar não cortando mais nada. Então depende da nossa responsabilidade. Nós não podemos querer fugir da responsabilidade que nos é dada e que nos é permitida termos, né, a cada momento reencarnatório, alegando que a culpa é dos outros. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E isso está em todo o sentido da vida, está em todo o momento. Tudo que a gente tem que fazer, que pensar, que analisar, que construir, né, são coisas que a gente tem que fazer com os pés no chão, mas fincados, né, de uma certa forma, que eles possam ser modificados. Porque senão a gente não vai conseguir renovar. A gente não vai afiar novamente a lâmina da nossa enxada e poder reconstruir ali um instrumento de trabalho. Então é necessário que a gente deixe essa desculpa esfarrapada de que a carne é fraca e que não fui eu que errei, foi o corpo. Mas quem administra o corpo? Quem orienta o corpo? O corpo não sai sozinho andando para ir para o bar, para beber, para encher a cara, para fazer confusão, para criar briga. Ele evidentemente está acompanhado de uma energia que o controla. Mas se a gente deixa que outros interfiram nesse comando, por falta de responsabilidade nossa e na observação das nossas responsabilidades e do nosso trabalho, nós estamos delegando aos outros oportunidades de nos dominarem. E daí a gente vem com muita desculpa. Ah, mas não fui eu estava passando por um momento de dificuldade e tive uma obsessão e tenho um espírito que me atrapalha muito. Sim, concordo que existem essas coisas. Evidentemente a gente sabe que existem e que funcionam. Mas se nós não nos cuidarmos, se nós não nos orientarmos, se nós não nos melhorarmos, se a gente não buscar aprender um pouco mais para poder transpunir esse conhecimento ao próximo, para poder dar condições de domínio e esclarecimento às nossas responsabilidades físicas, mentais e espirituais, a responsabilidade no final será toda nossa, porque, como dissemos no começo, o corpo não nos foi dado, ele nos foi emprestado. E ele nos foi emprestado de uma determinada forma em que a gente o pega, né? Vamos dizer, ele simples, totalmente simples, e vai incutindo no corpo os exercícios da responsabilidade do trabalho e do amor. Se eu, como espírito, não me preocupar em me melhorar, a coisa não vai mudar. Mas é lógico que a gente já vem de lá com algum objetivo de aprendizado já meio que gravado na nossa vida. A gente vê isso quando você vê aí uma criança que às vezes nasce em um ambiente já mais, um pouco mais, com mais dificuldades, né? A mãe prostituta, o pai traficante, bandido, ladrão, alguma coisa assim. E essa criança nasce e é criada naquele meio e ela se destaca do meio. Ela consegue sair daquele meio com muita dificuldade às vezes e se transformar e se melhorar e ser exemplo para aquela comunidade em que ela vive, ou em que ela foi colocada para viver. Isso através do quê? Do domínio do espírito. Porque o espírito que veio para ali encarnar e trabalhar naquele
espaço, naquela localidade, daquele agrupamento, é um espírito que veio com uma informação e uma formação. Mas se ele não tiver força de vontade, se ele não quiser se melhorar, ele vai evidentemente se degradar e seguir os caminhos que está tendo como exemplo desequilibrado. Mas se ele tem boa vontade para consigo mesmo, se ele tem interesse em melhoramento, ele acaba aproveitando as oportunidades pequenas que aparecem e vai agregando ao seu conhecimento já existente como espírito reencarnante, adquirido em outros momentos reencarnatórios, e vai fazendo com que ele consiga se reconstruir, com que ele consiga se modificar e crescer junto. E aí então a gente começa a ver esses espíritos que saíram, a gente costuma falar, saiu do nada, né? E evoluiu bastante. Se pegamos assim a história às vezes dos grandes inventores, né? A gente sabe que a grande dificuldade que esses espíritos tiveram de conseguir colocar seus ensinamentos. Espíritos que foram expoentes, né? E foram criados e às vezes até renegados pelos outros que eram tidos como já professores e mestres, e que diziam que aquele espírito não tinha condição de aprender, de fazer. Por quê? Porque a tecnologia de ensinamento da época era totalmente diferente, e aquele espírito veio mais evoluído, mais preparado para fazer, vamos dizer, para ser um sucesso. E se ele não tivesse tido apoio de alguém, às vezes pai, mãe ou alguém de fora que venha auxiliá-lo nesse crescimento, a gente vê o quanto teríamos perdido, né? Está aí a tecnologia da eletrificação, né? A eletricidade, a energia elétrica, a iluminação, tecnologia de comunicação, o que a gente comunicava aí há poucos centenas de anos atrás, vamos dizer, com sinais de fumaça, né? Hoje a gente tem uma internet sem fumaça e que atinge o mundo inteiro, independente da distância que a gente esteja no planeta. A gente consegue ter as coisas quase que em tempo real, com uma diferença mínima de diferença de tempo. Então a tecnologia veio para ser trazida e ser colocada. Isso aí foi feito com o quê? Com o trabalho de espíritos que vieram e se mantiveram no programa de melhorarem a si e aos outros, que vieram trazendo novas oportunidades. E isso vai fazendo com que a gente consiga então crescer um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais. E se estudamos Kardec, a gente começa a entender a necessidade de nos mantermos em constante equilíbrio. Essa necessidade preenche em nós um vazio, que seria a gente substituir a lima que afia a lâmina da enxada por uma excelente pedra, né? Por uma máquina de fazer fiação, por um esmeril, para aumentar a velocidade da produção do melhoramento que está colocado à nossa disposição, né, Cláudio? Todos nós temos uma programação reencarnatória. E temos também o fluido vital que vai dar essa qualidade de existência na encarnação presente. E se a gente souber aproveitar sem os vícios que hoje estão aí, eu vejo da mocidade, é sempre no excesso, em todo sentido. Tem um grupo hoje que eles dizem que tudo é permitido. Só que as consequências dessa programação, às vezes ela encurta esse período. E as consequências depois cada um tem que arcar com ela. É o tal da porta estreita e a porta larga. Ela vai se abrir para cada um de acordo com a sua performance na encarnação presente. E eu ontem vi 2 exemplos assim que eu achei fantástico, do aproveitamento de um espírito. Lógico que ele veio numa família estruturada, com condições de poder ter o estudo de boa qualidade, e acima de tudo foi o aproveitamento respeitando tanto o corpo como a existência dele.
Então, a capacidade de raciocínio, a criatura ela aproveitou pelo conhecimento que ela desenvolveu, respeitando as nuances da própria existência dela. Uma moça que se formou na área jurídica, ela passou por uma banca de pessoas já com um grau de conhecimento elevado para assumir uma função na área dela, de advocacia. E ela foi arguída por uma quantidade de advogados, eram, se eu não me engano, 6, cada um falando sobre um determinado assunto. Mas para ela chegar nessa condição, ela respeitou o seu corpo, a sua capacidade de raciocínio, e nem tinha na família ninguém dessa área. E cada um que fazia a pergunta nessa área é bem difícil, porque tem que ter uma memória fantástica. Então, no meu ponto de vista, ela respeitou toda essa bagagem que ela veio, ela pôs isso em prática. Então, qualquer pergunta que faziam para ela, ela respondia artigo, item, com uma tranquilidade, com uma naturalidade. Mas o que me chamou a atenção foi a nota que deram para ela, 9,8. Quer dizer, quase a perfeição. Quer dizer, um espírito que já veio com uma programação para evoluir na própria encarnação. Porque não tinha isso no século passado nem no outro. Tanta informação como tem hoje. E aí pegou um rapaz, na mesma situação. Ele tirou nota 10. Quer dizer, respondeu tudo. Quer dizer, uma capacidade armazenada já da programação reencarnatória que ele está aproveitando nesta existência. E o que a gente observa hoje, não é todos não, porque eu tenho 3 netos e eu vejo que eles, graças a Deus, eles estão cumprindo aquilo que eles se propuseram na espiritualidade a cumprir. Está tendo amparo, né? Um segmento que já está a família dentro dele, e o outro uma atividade totalmente diferente, que não tem ninguém da família que tem esse segmento. Então tem uma geração que está aí com uma capacidade impressionante, tá? Então esses vão realmente dar um impulso no planeta, na regeneração enorme, né? E aqueles que infelizmente acham que indo na casa espírita eles vão fazer todo o trabalho para ele se recuperar, se ele não fizer a parte dele, nada adianta esse processo de ele querer que os outros façam por ele. Ele tem que também fazer, né? A orientação ele vai ter, mas o esforço é daquilo que ele programou para a evolução dele. E aqui tem uma outra perguntinha nesse mesmo livro, que é a 48, que diz mais ou menos isso daí. Ele diz assim: inúmeros males hoje são causados desvirtualmente sexual. Qual seria um comportamento saudável em termos de sexo? A resposta é a seguinte: a vida, portanto, saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física, pelo trabalho, pelo desportos, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar aonde quer que se encontre. As ambições mal conduzidas, toda a frustração decorrente do querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Estas sustentadas
pela insatisfação, transmundo-se em paranoia de catastróficos resultados na personalidade. Considerando na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não pau de intoxicação e morte, estimulado pelo amor que lhe tem ascendência emocional. Propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal, acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegria. E aquilo que você logo fez na abertura, que é praxe a gente ouvir, a carne é fraca, mas o esforço é nosso, né? A caminhada é nossa de evolução, e ela está ligada entre o espírito e a carne. Essa disciplina a gente tem que buscar incessantemente nos exemplos que a gente vai colhendo na existência. Vamos supor, você e eu, com certeza, aproveitamos muito os exemplos da simplicidade da época, dos nossos avós, dos nossos pais, alguns tios que a gente tinha assim um carinho enorme. A gente aproveitou e procuramos, logicamente, já com a idade que a gente tem, de pôr em prática e deixar algum caminho de exemplo para essa geração que está vindo. No meu caso, no seu caso, que foi os nossos filhos e agora são os nossos netos, né? Não é por esse caminho que a gente tem que caminhar? A gente tem que prestar atenção na vida, né? As coisas não acontecem ao acaso e... Não aconteceu por acaso, aconteceu porque estava dentro do nosso projeto de aprendizado e nós encaminhamos as informações para aquilo ali. Porque se assim não for, Cláudio, se não houver responsabilidade da gente, né, como espírito, a gente ficar só jogando a culpa na carne, é muito simples. Vamos pegar um exemplo bem simples aí. Você pega um CD, coloca na máquina ali e grava alguma coisa. Esse CD vai para o mercado, muita gente ouve, e aí eu te pergunto, de quem é a responsabilidade da informação que foi trazida para os outros lares, através daquele CD? Aquele pequeno disco contendo uma gravação. A responsabilidade dessa informação é do disco ou é de quem falou, de quem projetou ali os instrumentos sonoros de gravação? Então, se você falou bem ou falou mal, é outro departamento. A responsabilidade vai ser sua. Mas o disco é como o cavalo mal dirigido na carroça. Ele não tem responsabilidade pelos acidentes que causa. O disco é apenas um instrumento material colocado à nossa disposição para que nós possamos ali gravar alguma coisa boa, útil, necessária, bonita, alegre ou não alegre, mas dentro dos motivos e das responsabilidades a que se destina. Se a gente chega lá e só grava palavrão, só grava, vamos falar, um festival de besterol, e depois a gente vai dizer que o disco é que é responsável pelo que foi acontecido, mas de onde saiu a informação? Então nós, espíritas dessa encarnação, somos e seremos responsabilizados por tudo aquilo que estamos distorcendo. Porque a parte correta que nós fizemos no nosso momento reencarnatório, essa fazia parte do nosso projeto original, lá no plano espiritual, quando nós decidimos reencarnar. Quando a gente veio reencarnar, ninguém falou, não, você vai nessa agora lá só para criar confusão, para fazer coisa errada. Pelo contrário, todos nós pedimos o momento reencarnatório, solicitamos e nos foi oferecido para que nós pudéssemos nos melhorarmos como seres, como espíritos, através de um aprendizado. Agora, aproveitar ou não a oportunidade que nos é dada, afiar a enxada com a lâmina certa, é que é o problema. De que jeito nós estamos fazendo as coisas, como nos foi sugerido que fizéssemos, com atenção, com responsabilidade e com respeito, ou nós estamos apenas colocando à nossa disposição uma informação que veio de qualquer jeito e a gente chuta a bola sem pensar para que lado nós estamos.
É você estar indo de frente para o teu gol, contrário, né, ao que deveria ser, pegar a bola e já chutar para frente sem olhar para onde você está chutando. Você vai marcar um gol contra e depois não tem como dizer que não foi você. Ah, foi o corpo que chutou a bola. Quem comandou o corpo para que desse o chute? Quem foi que comandou o corpo para que não olhasse para que lado ele estava indo? Então a responsabilidade é toda nossa como espíritos. E nós retornamos ao plano espiritual para um novo processo, para um novo momento reencarnatório. A gente retorna com as benesses ou com as responsabilidades pelas faltas que tivemos. Estamos aí, né? Os nossos irmãos, às vezes, que adentram novamente ao plano espiritual através do portal do suicídio, que foram espíritos que não prestaram atenção nas oportunidades que lhe foram dadas, que se deixaram levar pelo momento sem analisar, sem pensar, sem avaliar, e daí fala, mas eu estava obcecado pela ideia. Mas quem foi que te trouxe a ideia? Como foi que você aceitou essa obsessão? Você lutou no começo para que ela não acontecesse? Ou você deu margens e deu espaços para que ela pudesse crescer em si? Então a responsabilidade do filtro, a responsabilidade desses momentos, todas são de cada um de nós, né, Cláudio? E esse momento que a gente está passando, a gente está tendo uma oportunidade de saber o que, se prestar atenção, o que a gente quer. Esses exemplos que nós estamos tendo, será que é isso que eu quero para mim? De mentira, de falcatrua? Essa conta depois nós vamos ter que pagar. Se aquilo que eu fizer, como você acabou de dizer, aquilo que não vai atender às minhas necessidades de evolução. Quem vai pagar, quem vai sofrer, somos nós individualmente. Não vai ser o nosso filho, não vai ser o pai que já foi, nada disso. A responsabilidade ela é individual de cada um de nós. Por isso que a gente deve prestar muita atenção nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Agir sempre com correção e honestidade acima de tudo. A gente tem que avaliar, né? Porque nós não podemos viver no mundo de boas desculpas, né? Como a gente vê aí, principalmente na minha área de trabalho, né? De obras, na área pública, às vezes, as desculpas são constantes. Ah, não deu para fazer, atrasou porque choveu, atrasou porque fez muito sol, atrasou porque não sei o quê. A gente vê que tudo isso são oportunidades que a gente teria que ter analisado e avaliado. Então o que acontece conosco, né? Quando a gente arruma muito boas desculpas, nós não cumprimos o nosso compromisso. Nós não cumprimos com a nossa obrigação, nós perdemos tempo. Então cabe a nós, espíritos, espíritas, principalmente a nós espíritas, a quem muito foi dado, muito será cobrado, prestarmos atenção, olharmos direito, vermos o que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que chegaram até nós. Para que lado nós vamos chutar a bola no nosso campo, no nosso jogo? O que é que nós vamos fazer? Então, meus irmãos, precisamos reavaliarmos às vezes os nossos atos, palavras e pensamentos. O Cláudio falou agora há pouco sobre a gente aproveitar as oportunidades. Nós estamos aproveitando as oportunidades, eu vejo isso, mas agora no final da vida, né? No final desse momento reencarnatório. Porque eu vim para a doutrina já passado dos 30, né? E a gente vê o quanto a gente perdeu de tempo que poderia ter melhorado, modificado. Por outro lado, nós sabemos que as coisas acontecem no seu tempo melhor. Quando a gente tem a oportunidade e não aproveita, o cavalo passa encilhado, e se a gente não aproveitar, ele vai embora. Então, quando a gente começa a estudar um pouco Kardec, começa a estudar um pouco a doutrina, começa a ler um pouco mais, a gente vê a grandiosidade que Deus nos dá de oportunidades para a vida. Nosso tempo de hoje, infelizmente, está curto, porque temos a mensagem do Zé Antônio agora, e é uma mensagem muito linda. E nós agradecemos a todos pela audiência, pelo tempo que estiveram conosco, e continuem ouvindo a mensagem do Zé Antônio, para que Deus nos ilumine, nos esclareça um pouco mais quanto aos acontecimentos do momento reencarnatório existente.
Desejamos um bom domingo a todos os ouvintes que acompanharam o programa da manhã. Nosso abraço e uma boa semana. Olá, amigos. Hoje nós escolhemos um tema bastante especial, diferente, quase que uma mini biografia do nosso querido Cura d'Ars. Talvez pouquíssimo conhecido das pessoas, mas para os espíritas mais conhecido, porque Allan Kardec escolhe uma das suas mensagens para publicar em O Evangelho segundo o Espiritismo, numa página bastante importante, quando ele é convidado para tratar uma menina cega, um espírito, porque durante a sua existência ele fazia curas. E nós estudávamos o caso dos tratamentos das obsessões graves, e Erasto, o discípulo de São Paulo, orienta Allan Kardec quais são as condutas para tratar uma obsessão e propõe a Allan Kardec que chame, evoque espíritos de alta envergadura moral para tratar casos como aquele que ele apresentava na Revista Espírita de janeiro de 1864, o caso da senhorita Júlia, dizendo: por que vocês não chamam o nosso caríssimo Cura d'Ars, o Padre Vianney, que enquanto na Terra encarnado tinha já esse dom da cura espiritual, de afastar os espíritos graves. Eles já têm estado aqui convosco na Sociedade Espírita de Paris. Isso nos chamou a atenção. Quem se teria sido em vida o Cura d'Ars? E nós nos surpreendemos muito com o que nós encontramos, porque ele nasceu na França, na cidade de Ardilly, na época do fervor da Revolução de Napoleão, em 1786. Uma pessoa de raízes muito simples, de família camponesa, muito religiosa. Ele precisou trabalhar no campo desde pequeno, embora o seu sonho fosse ser sacerdote desde menino. Ele amava a religiosidade, mas ele só foi para a escola, aprendeu francês quando já tinha 17 anos e foi inaugurado na aldeia de Dardilly uma escola para francês. Mas ele não estava na França? Cada aldeia da França naquela época falava um dialeto diferente. Então a língua francesa havia se constituído, mas as pessoas ainda não sabiam falar o francês. A gente pode dizer que ele foi alfabetizado em 2 anos, mais ou menos, aos 19 anos, que ele aprendeu a falar francês. E foi aí que ele encontrou a sua maior dificuldade. Por quê? Porque tanto foi difícil para ele aprender o francês, quanto mais o latim. Porque para ele se tornar um seminarista, ele tinha que se debater e estudar com os superiores da igreja em latim. Ele tinha muita dificuldade. E aí ele foi muito ajudado por um padre na cidade de Écully, lá que era perto de Lyon. Ele foi ajudado por um padre no aprendizado e acabou se tornando um sacerdote. Finalmente foi designado como pároco. Só que para a igreja eles estavam diante de um padre com características especiais. Ele era muito simplório intelectualmente, falava mal o francês, não entendia muito o latim o suficiente para ministrar suas missas. Então escolheram para ele uma aldeiazinha muito pobrezinha. Era famosa porque lá não havia só pobres, havia os miseráveis, que eram as pessoas que não tinham o necessário para viver. E como ele já tinha dentro da igreja a fama de ser muito ignorante intelectualmente perante os seus superiores, confiaram a ele essa aldeiazinha de Ars, que depois viria a se tornar conhecidíssima na Europa em função da sua vida ali. Aquela aldeia era conhecida as práticas pagãs, né? Ele era conhecido pela fama dos seus cidadãos, que eram frequentador de cabaré, bailes, cheio de vícios, bebedeiro, só se entregava à vida mundana. Então, além de eles ter sido uma cidade de pobres e miseráveis, ainda eram de pessoas, para a visão da igreja, de pecadores, né? No maior grau de intensidade. E ele vai lá. Ele é promovido então como pároco dessa aldeia quando ele estava com 32 anos, mais ou menos, em 1818. E a história da chegada dele é muito curiosa, porque embora ele fosse muito simples, o pai dele tinha condição. E quando o pai morreu, inclusive, deixou uma herança boa, que
que ele distribuiu completamente entre os pobres, né? E ele chega na cidade de Ars, na aldeia de Ars, numa carroça, trazendo alguns móveis, alguns utensílios domésticos, alguns quadros piedosos, mas o seu maior tesouro era uma biblioteca de cerca de 300 volumes. Por quê? Porque ele precisava estudar, ele tinha que aprender. E o histórico dele é bonito, porque quando ele chega, a história conta que ele encontrou um pequeno pastor no caminho, que ele estava procurando a cidadezinha, a aldeiazinha, e ele não conseguia entender a língua do pastor, que não falava francês, e o dialeto daquela região, que era de Écully, era diferente de onde ele veio, da aldeia de onde ele veio. Mas consegue se entender. E o menino consegue explicar para ele onde ficava a cidade de Ars, a aldeiazinha, e ele diz para o menino uma frase que fica famosa: você me mostra o caminho de Ars, e eu te mostrarei o caminho dos céus. Hoje a cidade de Ars, na França, ela é muito visitada, né? Um lugar de romarias imensas. Ela tem na entrada da cidade uma estátua muito bonita, onde mostra a imagem do menino olhando para o padre, e o padre Vianney mostrando o caminho dos céus. Então eu tinha até reservado a figura para mostrar para vocês, acabei não trazendo. Mas o que é interessante da estrada da história de Padre Vianney? Interessante era a bondade que ele trazia no seu coração. A definição do espiritismo, dos espíritos superiores para a caridade, conforme Jesus a entendia, é benevolência para com todos. Ele chega numa aldeia só de gente complicada, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições. Então ali ele tinha o rebanho dele, escolhido ali provavelmente por Jesus para ele. Estavam as pessoas que tinham todas as necessidades possíveis. Então o que ele pensou? Ele tinha que encaminhar aquelas almas para Deus. Então ele vivia dentro do confessionário 16 horas praticamente, confessando aquelas pessoas. E para a visão católica de padre, eram pecadoras demais. Então o que ele compreendeu, o que ele percebeu? Que se ele fosse dar a penitência da igreja para cada um daqueles párocos, eles não iam cumprir, porque eles estavam tão endividados com as leis de Deus, né, no comportamento de vida deles, que eles optariam por não fazer a penitência. Então o que se tornou uma das grandes missões dele? Fazer a penitência no lugar dos pecadores. Então o que ele fazia? Ele dava o perdão da igreja, dava a penitência, chorava pelas pessoas que eram os que estavam lá devendo para Deus, segundo a visão dele, dizendo assim: eu choro o que vocês não choram, porque era para vocês estarem chorando. E ele começou então com esse jeito dele, em que ele tinha uma penitência, vamos dizer assim, de 10 comportamentos que eles teriam que fazer para pagar determinados pecados. Falou: vocês paguem um e eu pago os outros 9 para vocês. E ele que fazia, ele que jejuava, ele ficava sem comer para cuidar de levar aquelas almas de volta para o caminho de Deus. Então esse foi um dos grandes atrativos do Padre Vianney, que depois se tornou cura, né, da cidade de Ars, que depois se tornou uma cidade. Então ele ajudava os fiéis jejuando, vigiando, para alcançar a redenção do que eles entendiam como o pecado de cada um deles. Tinha uma história do Padre Vianney que é muito curiosa, porque ele chamava as pessoas, ele trouxe um músico que tocava naqueles bailes onde o pessoal bebia demais, era muita prostituição, muito sofrimento, e ele perguntava para o músico assim: quanto que você vai ganhar para fazer esse baile? Ele falava: vou ganhar 100, e dizia o nome da moeda lá na época. Ele falou assim: então eu vou te dar 200 e você não vai. Então ele pagava para no teu baile, para eles pecarem menos. E assim ele ia fazendo suas transações entre as almas impenitentes para se tornarem penitentes, com o reencontro com Deus. E a cidadezinha de Ars foi atraindo a atenção pela bondade dele, pela caridade dele, que tinha essa característica desse comportamento dele. Comia pouquíssimo. Ele comia 2 vezes por dia umas batatas que ele mesmo preparava, punha para secar, e uns bolo de farinha de trigo que ele mesmo fazia com um pouco de pão e água. E se alguém vinha, ele oferecia, trazia pães, aquele pão branco, como era chamado, ele trocava pelo preto, como ele chamava, e devolvia, dava aquele que distribuía, dizendo assim: eu tenho um bom físico,
Eu depois de comer, não importa o que, e dormir 2 horas, eu estou pronto para continuar a minha tarefa, cuidando dos meus párvulos. Porque o que ele mais valorizava na vida dele era essa caridade, a bondade e a gentileza de cuidar dos seus pobres, né, e daqueles pecadores daquela região. A herança que vinha do pai dele, as doações que vinham de pessoas abastadas da região, que para acalmarem sua consciência doavam para a igreja dele, ele distribuía tudo entre os pobres. Ele se tornou uma pessoa muito simples, mas muito amorosa, muito amável, e fazia da caridade, da penitência, como um dos seus comportamentos mais nobres. Curava. Ele era famoso pelas curas que ele fazia. Tanto que, veja que interessante, gente, Allan Kardec recebe a mensagem do cura Vianney, recebe as instruções, mas ele, o padre Vianney, estava vivo até 1859. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Então, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, o padre Vianney tinha 71 anos, estava encarnado em Ars. Quando ele desencarna com um espírito tão elevado que vem auxiliar a codificação. Olha que bonito de ver. Então ele desencarna no dia 4 de agosto com 73 anos. Ele desencarna na cidade de Ars, e o dia 4 de agosto passa a ser chamado pela igreja como o dia do sacerdote. O dia do padre é o dia 4 de agosto, que foi o dia da desencarnação de nosso padre Vianney. E então, 2 dias antes dele desencarnar, ele é visto chorando muito. Então pensavam que ele estava aflito. E chegaram para ele: padre, o senhor está sofrendo. Ele disse: não. Olha o que ele diz assim. Ele diz assim: eu choro pensando na grande bondade de nosso Senhor em vir visitar-nos nos últimos momentos da nossa vida. Quer dizer, ele estava recebendo a visita de Jesus Cristo naqueles dias que antecedia a sua desencarnação. Então não é por ter sido padre, mas por ter feito da sua missão de padre uma missão santa, uma missão abençoada. Em 1925 ele foi canonizado pela igreja, pelo Papa Pio IX, e os restos mortais deles ficou guardado lá no santuário em Ars. Então a cidade, aquela aldeiazinha, se transformou numa grande cidade por causa dessas romarias, né, desse santuário que ela se tornou, onde ficam os restos mortais de João Maria Baptiste, tinha até um outro nome, João Maria Baptiste Vianney, conhecido como cura d'Ars. Allan Kardec registra uma mensagem dele em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, chamado Bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados, quando trazem uma menininha cega, e ele dá uma aula de moral. Isso em 1863. Ele desencarnou, gente, em 59. Fazia 4 anos que ele estava desencarnado, e ele já fazia parte do grupo dos espíritos superiores da equipe do Consolador prometido por Jesus. Então era uma alma que tinha reencarnado em épocas difíceis da França para dar a mensagem do Evangelho, deixou sua mensagem do Evangelho, curando, perdoando os pecados, fazia desobsessões, que na igreja eles chamavam de exorcismo, e se tornou essa figura que veio fazer parte da codificação espírita de que Allan Kardec apresenta para o mundo, trazendo essa mensagem. Convido vocês a lerem essa mensagem, então procurar no capítulo 8º, essa mensagem do padre Vianney, que é uma mensagem que ele está diante daquela jovem cega, dizendo: vocês querem que eu cure seus olhos, mas possa por sua alma perder? E ele vai discorrer sobre o tema de Jesus, que é preferível às vezes você estar cego do que por sua alma perder. Mas depois, com muita caridade e bondade, diz: mas filha, fique tranquilo, porque ela estava presente na reunião, e eu farei o que puder, e se Deus me permitir, que só Deus pode permitir a cura de alguém, eu te curarei, e deixa a bênção com todos lá. Então esse resumo que eu estou lhes apresentando do padre Vianney, o cura d'Ars,
eu tirei de duas fontes principais, uma de Cibele Lana, uma estudiosa da vida do Padre Vianney, e a outra que foi, se não me engano, a Malena, da Federação Espírita do Paraná, mas o livro chama-se Expoentes da Codificação Espírita. Pela Federação foi editado, do Paraná, Federação Espírita, no ano de 2002, onde ela apresenta as biografias de inúmeros personagens que estão nas obras de Allan Kardec. E esse caso me chamou muita atenção porque me vinculou ao caso do nosso Monsenhor Horta do Brasil, que escreve através de Chico a oração do Pai Nosso, uma das mais lindas que eu já pude conhecer, que está hoje no Parnaso do Além Túmulo e que eu vou apresentar para vocês então na próxima reflexão. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.